Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus os abençoe. Amados, estamos começando, meus irmãos, uma série de estudos, meus irmãos, ou de reflexões a respeito, meus irmãos, de erros e acertos de personagens bíblicos. Estaremos, meus irmãos, fazendo, meus irmãos, estes vídeos, tá certo? E eu tenho intitulado exatamente um exemplo para nós hoje. Esse exemplo pode ser, claro, positivo ou negativo, não é? Nós devemos observar, meus irmãos, os acertos para que possamos acertar também e os erros para que não venhamos cometê-los. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino e admoestação foi escrito. Amém? E hoje, meus irmãos, eu gostaria de começar no capítulo 3 do livro de Gênesis, tá certo? Versículo 8 a seguir, que diz: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre Adão. Querido, é claro que Deus havia dito, né, pessoalmente a Adão, diretamente, que ele devia, meus irmãos, cultivar e guardar o jardim. E que ele, meus irmãos, devia exatamente guardar-se de comer da árvore da vida. Podia comer de qualquer uma outra árvore, menos desta do conhecimento do bem e do mal. Isto é claro. Porém, queridos, nós vemos que depois da queda, Adão teve algumas atitudes que são, meus irmãos, negativas e que devemos observar, não é? O que ele tem, meus irmãos, para nos ensinar no dia de hoje, para que não caiamos no mesmo erro. A primeira coisa é que depois da queda, Adão, ele busca fugir de Deus. Ao ouvir a voz de Deus no jardim, Deus lhe fala, lhe pergunta: onde estás? Por quê? Porque a Adão lhe havia sido dada a responsabilidade exatamente de ser o protetor da sua esposa e o protetor do jardim também, quando Deus lhe manda que cultive, mas que também guarde. E aí está implícito, meus irmãos, uma ameaça, que havia uma ameaça ao jardim, né? Havia uma ameaça para a felicidade do casal que estavam ali no jardim. Então, queridos, depois que Adão peca, né, ele, meus irmãos, em lugar de buscar a solução, não é, do problema, ele foge, ele se esconde, não é? E é necessário que Deus lhe fale. A solução, meus queridos, não está em fugir, não é? A solução estava exatamente em ele correr para Deus para solucionar o problema que ele havia criado, não é? Então, aprendemos, meus irmãos, aqui que Adão busca fugir de Deus, né? E quantas são as pessoas que estão fugindo de Deus? E, meus irmãos, enquanto fugimos dos problemas, os problemas somente aumentarão. É necessário buscar solucioná-los. E como solucioná-los? Buscando exatamente a Deus, correndo para Deus e não correndo dele. Amém? É o primeiro ensinamento. A segunda coisa, meus irmãos, é que Adão, ele, meus irmãos, em lugar de reconhecer o seu erro, ele começou a dar desculpas, não é? Ele disse para Deus: a mulher que tu me deste, não é? E desculpa leva a outra desculpa. A mulher já disse que foi a serpente, não é? Então, Adão, ele dá desculpas, busca escusas para a situação, não é? E não reconhece o seu erro, não é? Não reconhece o que ele havia feito, tá certo? E a terceira coisa, meus irmãos, é que ele não assumiu a responsabilidade. Ele não cuidou do jardim, ele não cuidou da sua esposa, não é? Estava bem claro de que ele, né, como líder, devia exatamente proteger, coisa que ele não fez, não é? Não fez, não cuidou da sua esposa. Deus lhe havia advertido, mas ele não fez caso, meus irmãos, e acabou, meus irmãos, permitindo, né, que
a serpente entrasse no jardim, ali o diabo conversasse com Eva e tivesse aquela situação. Então, queridos, podemos aprender de Adão, meus irmãos, né? Que Adão buscou fugir de Deus, que Adão deu desculpas, né, para os seus erros, não reconheceu e que não assumiu a responsabilidade que devia ter assumido diante de Deus, coisa que Deus lhe deu. E cada um de nós prestaremos conta da responsabilidade que o Senhor nos tem dado. Não adianta fugir, né, da responsabilidade ou transferi-las para outros, já que Deus lhe havia dado. Então, meus irmãos, algum ensinamento para nós hoje, de forma negativa, porque não devemos fugir de Deus, não devemos dar desculpas e devemos assumir nossa responsabilidade. Amanhã estaremos de novo falando de outro personagem da Bíblia, tá bom? Se Deus assim nos permitir. Se você gostou, dá um like aí, tá certo? Você se inscreva no nosso canal e compartilhe com mais alguém, nos ajude a levar a palavra de Deus. Amanhã, se Deus quiser, mais uma vez estamos com vocês.